Os organizadores das Olimpíadas a nível mundial, o COI, Comitê Olímpico Internacional, proíbe qualquer tipo de protesto ou propaganda de cunho político, religioso ou racial nas áreas dos Jogos. Somado a isso, é amplamente conhecido que o esporte pode ter o poder de mascarar problemas sociais e políticos graves que permeiam a sociedade. A receita parece, então, estar fechada para alienação em massa, mas na prática não ocorre bem assim. Há muito tempo que acontecem diversas manifestações políticas, ideológicas e de cunho social durante as Olimpíadas. É sobre isso que a gente vai falar aqui na segunda edição do nosso podcast. Sejam todos muito bem-vindos, um prazer enorme ter vocês nos ouvindo mais uma vez aqui comigo para gravar o podcast, nossa professora titular de Educação Física da escola, Ana Raquel. Boa tarde, Ana Raquel. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, pessoal. Que prazer enorme estar aqui. Também conosco o residente, um dos residentes, né, que está aí junto com a gente na Educação Física lá na escola, meu amigo querido Cleiton, boa tarde. Olá, Felipe, boa tarde, pessoal. Como vocês já sabem, esse é um projeto interdisciplinar que vai envolver a escola inteira. E hoje nós temos aqui o professor Dan Oliveira, de História, representando a equipe aí de Ciências Humanas, que vai conversar com a gente sobre esse tema. Dan, muito boa tarde. Obrigado pela participação. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Ana Raquel. Cleiton, Pedro, que também está aqui, todos vocês, da escola também. E é um prazer a gente poder tornar o esporte para além dessa questão do entretenimento, a gente incluir um momento de reflexão, porque o esporte é fazer o corpo são e mente sã, né? Pegando aí o legado grego, seria bem nessa perspectiva. Maravilhoso estar aqui. Valeu. E também a gente tem nosso aluno Pedro, do segundo ano, não lembro agora se é A, B ou C, mas está conosco aqui gravando esse podcast. Pedro, muito obrigado pela sua participação. Uma boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Raquel, Dan, Cleiton. É muito bom estar participando desse podcast. Então vamos lá, temos muitos assuntos para conversar hoje, mas a gente vai tentar ser mais sucinto do que da última vez. Fizemos um podcast imenso, gigante, mas esse vai ser mais curtinho, vai dar tudo certo. Vamos começar falando, gente, um pouco sobre um problema muito sério que acontece lá nas Olimpíadas, que é a questão do racismo. E para isso eu vou utilizar aqui uma matéria do site Politize, que é um site muito bacana que traz diversos artigos e textos, e que trouxe uma nota de 5 vezes que a política entrou nas Olimpíadas. E aí eu vou ler aqui para vocês um texto que se chama 1968, a luta contra o racismo. Os Jogos Olímpicos de 1968 aconteceram na cidade do México. Aquele foi um ano muito importante para a política, com grandes convulsões sociais registradas ao redor do mundo. Na França, houve um movimento de maio de 68, uma série de protestos estudantis reivindicando reformas no sistema educacional. Posteriormente, os trabalhadores também se juntaram aos protestos. No Brasil, a ditadura militar rumava para o seu período mais repressor, enquanto a população começava a se manifestar contra o regime. Já nos Estados Unidos, o líder do movimento pelos direitos civis dos negros, Martin Luther King, foi assassinado, demonstrando a tensão racial existente naquele país. Durante as Olimpíadas da Cidade do México, ocorreu um dos momentos mais marcantes da história dos Jogos. 2 corredores americanos, Tommy Smith e John Carlos, subiram ao pódio para receber o ouro e o bronze dos 200 metros rasos. Durante a execução do hino dos Estados Unidos, os dois levantaram os braços para o alto com os punhos cerrados. Esse era o gesto do movimento Panteras Negras, um dos grupos mais radicais na luta pelos direitos civis para os negros nos Estados Unidos. Como manifestações políticas de qualquer natureza são proibidas pelo COI nos ambientes de jogos, ambos os atletas foram expulsos do evento. Esse ano também não foi muito diferente, né, pessoal? E aí já trazendo aqui para a gente discutir. Esse ano não foi muito diferente. Agora, eu não me recordo se foi esse ano ou ano passado, em que houve o assassinato do George Floyd lá nos Estados Unidos, e que aí foi assassinado por um policial branco. E isso, claro, apareceria como tema nas Olimpíadas e foi amplamente discutido, e a questão foi ano passado, né? Obrigado.
E aí esse movimento do Black Lives Matter esteve muito presente nas Olimpíadas esse ano. E aí, jogo para vocês. Esse de 68 foi um dos momentos mais marcantes do racismo como manifestação nas Olimpíadas, né? Mas claro que, para além disso, a gente pode refletir um pouco também sobre o acesso de pessoas negras às Olimpíadas, até mesmo a chegar lá, ter condições de formação inicial de atleta, até chegar a esse patamar. O que vocês acham? Posso começar, então, trazendo aqui uma perspectiva, né? Foi interessante a correlação que você fez desse evento de 68 no México para o evento recente em Tóquio, né? Acabamos de passar pelas Olimpíadas, estabelecendo essa correlação. E podemos ver agora, né, o COI permitiu determinados tipos de protestos, né? Tem, acho que a regra 50 da Carta lá, Olímpica, que proibia toda forma de protesto, seja político, racial, de credo, todo tipo. E abriram uma exceção agora para permitir que isso acontecesse em campo, mas não no pódio. 68 no México foi uma das Olimpíadas talvez mais, assim, em termos políticos, né, de mais potência, porque a gente pega uma década que está em convulsão, que são os anos 60, a gente tem como o próprio México como uma representação assim muito forte, né, de uma Olimpíada que chega ao terceiro mundo, né, a inserção do terceiro mundo nesse cenário agora de disputas olímpicas e de representar a própria... O México ali vem uma representatividade muito grande de América Latina, mostrando aí que poderia fazer o evento. E é um contexto de Guerra Fria. Você pontuou perfeitamente a questão da convulsão social nos Estados Unidos pelas lutas de direitos civis dos negros. Você pontuou perfeitamente trazer essa linha, né, de conquista de direitos alcançada, razoavelmente alcançada, né, vamos deixar assim, hoje. E, no entanto, ainda a necessidade de lutar pela inserção desses negros, ainda que eles tenham legalmente seus direitos reconhecidos. Na prática, a gente não observa isso. Então, essa correlação proposta nos revela isso, né? Uma continuidade da negação do direito aos negros, ainda que legalmente eles tenham já assegurado isso no campo jurídico. E os dois atletas foram punidos, né? Praticamente perderam sua carreira política, sua carreira esportiva. E eu lembro que tem o Jesse Owens também, atleta que foi por muito tempo visto como grande símbolo do atletismo negro norte-americano nos Estados Unidos, né, na década de 30, que até ele mesmo renegou o ato do Smith e do John Carlos. Até ele mesmo renegou esse ato de protesto, de fazer valer a luta das panteras negras, a luta dessa conquista que os negros estavam pleiteando. Então, eu fico analisando o quão problemático ainda são os Estados Unidos em si, porque o Owens, né, que eu falei dele, ele muda de perspectiva depois, ele alega que, de fato, ele não é esse representante da luta negra da década de 30 contra o nazismo, ele é muito mais um representante depois da luta negra no próprio país dele, quando ele se dá conta, né, do seu simbolismo nesse contexto pós. Professor, desculpa te interromper, vamos só contextualizar aqui quem é Jesse Owens rapidamente, né? Que os Jogos de 36 aconteceram em Berlim, na capital da Alemanha, e serviram como uma vitrine para o regime nazista de Adolf Hitler, que queria provar ao mundo que já estava em pé a igualdade perante as demais potências europeias, né? E aí, para Hitler, os Jogos também teriam o objetivo de comprovar a superioridade da raça ariana em relação às demais. Mas foi um americano negro que roubou a cena. Esse negro americano foi Jesse Owens. O atleta foi um grande destaque daquela edição dos Jogos, garantiu 4 medalhas de ouro nos 100, nos 200 metros rasos, salto em distância e revezamento 4x100. Então, Owens derrotou, inclusive, um atleta alemão, né, o Luz Long, e assim, virou um símbolo, uma grande esperança aí na luta racista e principalmente contra o nazismo. Pontuado isso, Felipe, desculpa te interromper, voltando. Perfeito, Felipe. Aí tem a história do Jesse Owens em que ele fala
que ele se torna esse símbolo, mas um símbolo muito mais para o externo do que para o interno, porque nos Estados Unidos ele vai ser renegado, e ele mostra, depois, né, da experiência mesmo do México em 68, depois que ele renegou o ato do Smith e do Carlos, ele vai e expressa isso, de que, de fato, ele é muito mais um símbolo interno do que exatamente externo, uma vez que a participação dele naquele contexto era muito mais uma luta contra o racismo no próprio país dele do que necessariamente mostrar um orgulho negro, né, frente ao nazismo, quando ele mesmo se coloca nessa posição agora de que ele representava muito mais essa força, né, daqueles que saíram de um país escravagista, escravocrata, e que estava ali representando seu povo sem ter sido, de fato, reconhecido posteriormente naquela experiência da trajetória esportiva dele. Ele era amador, depois tentou se profissionalizar, não conseguiu permanecer dentro do esporte. Só posteriormente ele vai, quando ganha essa dimensão simbólica que você pontuou dele, com essa força contra o nazismo, é que ele vai ser colocado nessa posição, e aí sim ele conquista um cargo melhor, servindo como uma propaganda para o governo americano, da democracia americana. A democracia é essa que, de fato, a gente percebe que é muito frágil. Muito frágil por quê? A grande comprovação é a luta negra. Essa luta que persiste até hoje, o Black Lives Matter, é uma continuidade dessa busca pelos direitos civis, mostrando que não foram, de fato, conseguidos, a tal ponto em que, ainda que os Estados Unidos tenham tido um presidente americano, como Barack Obama, né, negro, no entanto, não houve mudanças fundamentais na formação social americana. A gente continua ainda percebendo que, infelizmente, as vítimas da violência policial nos Estados Unidos têm cor, né? Não é tão diferente assim se a gente for pensar numa relação com o Brasil. E aí eu queria pontuar esse sentido político das Olimpíadas, porque se década de 60 foi perfeitamente assim, aceito a recusa, a censura, a protestos, né? Já no século XXI, percebemos que não. No século XXI, ainda que o COI tenha tentado manter a regra lá 50, forças exteriores sociais mesmo vão questionando, os próprios atletas vão questionando, e também é muito simbólico uma outra atleta negra, a Saunders, acho que é esse o nome dela, que ela levanta os braços em cruz, né, após a apresentação dela, trazendo aí o primeiro protesto em Tóquio. Então, similar também, professor, ao Fiuza Lilesa, né, que foi medalhista de prata nas Olimpíadas do Rio no Brasil, né? E ele cruzou os braços acima da cabeça também, como uma forma de protesto pela negação dos direitos humanos e civis que acontece lá no grupo étnico na Etiópia, em Zoromo, da qual ele faz parte, né? Um ato muito similar. Sim. E o Lilesa, que foi aqui no Rio 2016, né? E também a questão do cruzar os braços tem um sentido, que é mostrar o quanto nós estamos em uma jornada de cruzadas. A gente não é só negro, a gente também é negro periférico, a gente não é só negro periférico. No caso dessa atleta, ela é lésbica, é mulher e lésbica. Então, esse cruzamento do ser. Típico do século XXI, a gente pensar, de fato, nessas intersecções em que nos encontramos, né? Então, não dá para, por exemplo, só combater o racismo sem combater também preconceito em relação a gênero. Eles estão associados muitas vezes. Não dá para combater o racismo sem a gente tentar fazer uma inclusão socioeconômica também dessas pessoas marginalizadas. Então, está tudo ali cruzado, né? Cleiton quer falar? É Pedro? Cleiton, Pedro, quer falar? Desculpa, me atrapalhei aqui no chat. Então, interessante perceber, portanto, que a sociedade ela muda com o tempo. Década de 60 foi cruel o acontecido, foi aceito, no entanto, o acontecido, mas século XXI já não. E o COI está sendo forçado a rever. Mas se está sendo forçado a rever essa postura, também temos que entender que as Olimpíadas é um grande negócio. Então, para a própria sustentação dessas Olimpíadas,